E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso curso de Programação Orientada a Objeto. Passei algumas semanas aí sem colocar a aula no ar, para dar um intervalo entre a primeira parte, onde a gente viu a parte básica, e agora onde a gente vai começar a ver algumas estruturas um pouco mais complexas aí. Hoje a gente vai ver a parte de herança, que serve para reutilizar código, serve para a gente aproveitar uma classe para escrever uma outra que tem muita coisa a ver com ela. A gente vai ver aqui que vai ser bastante útil. E depois, a aula seguinte seria quase uma herança parte 2, que vai falar sobre polimorfismo e funções virtuais. É onde a gente vai ver algumas aplicações bem interessantes da linguagem aí. Beleza? Então eu vou passar uns slides, mostrar uns exemplos de código e ao final da aula vocês vão ter uma noção sobre o que é o relacionamento de generalização ou herança. Bom, agora que nós já vimos toda a parte mais simples aí da programação orientada a objeto, a gente já entendeu o conceito de classes, para que serve, já sabe construir as nossas próprias classes, utilizar elas como um tipo personalizado que atende à necessidade do meu projeto. A gente vai começar a ver aqui algumas funcionalidades que deixam ainda mais poderosa e mais flexível a linguagem C++ e o paradigma de programação orientada a objeto. Um conceito que a gente vai transferir para o programa como uma classe, é uma ideia, uma noção, raramente existe de forma isolada. Então, dificilmente você vai escrever ali um programa que tenha uma classe, ou que tenha algumas classes, e que elas não interagem, não existe uma comunicação ou um relacionamento entre elas. Ela vai ter que coexistir com outros conceitos relacionados aí. Por exemplo, a gente pode citar aqui que se você tentar explicar o que é um carro, que é um conceito mais geral, mais amplo, em breve você vai estar apresentando novos conceitos também, como volante, motor, motorista, caminhão, ambulância, estrada, combustível e assim por diante. Comportamentos como acelerar, frear, trocar de marcha, estacionar e assim por diante. Tudo isso está relacionado a carro. Então, se você vai explicar um carro, provavelmente você, para uma pessoa que nunca viu e tal, viajante do tempo aí, você vai ter que explicar para ele também o que é mais um monte de coisa. E como nós criamos classes para representar conceitos, a questão que emerge é o quê? Como representar relacionamentos entre classes? A gente não pode representar arbitrariamente, do jeito que a gente quiser. C++ vai apresentar alguns recursos nesse sentido aí. E aí que entra a herança, que é um dos relacionamentos aí que estão disponíveis para a gente utilizar. A noção de uma classe derivada e seus mecanismos associados servem para expressar relacionamentos hierárquicos onde há comunalidade, quer dizer, similaridade, existe coisas em comum entre classes. Então, por exemplo, os conceitos de círculo e triângulo estão relacionados porque os dois, tanto círculo quanto triângulo, são formas geométricas. Então eles têm algumas coisas em comum. Olha lá, existe uma comunalidade. Podemos definir uma classe círculo e uma outra classe triângulo a partir de uma classe previamente escrita, forma. Então você faz uma classe forma, ela é mais geral. Ela representa qualquer forma geométrica. Ela tem atributos, características e funções, comportamentos que são comuns a todas as formas geométricas. E depois você vai fazer um círculo, um triângulo, um quadrado, um retângulo, um hexágono, que cada uma dessas classes vai ter as coisas específicas de cada forma geométrica separada. Nesse caso, a forma é a classe base, às vezes chamada também de superclasse, e círculo e triângulo são classes derivadas, ou subclasses, porque elas derivaram da classe base forma. A nomenclatura de superclasses aí, às vezes, é um pouco confusa, porque superclasse dá a impressão que é de super-herói, que tem mais poderes, mais funcionalidades do que a subclasse. Ei, Jim! Com licença, sim. Mas que roupa esquisita, hein? Mas na verdade super aqui vai ser um prefixo que vai simplesmente significar que numa árvore ali de relacionamento, ela está acima, supra, ela
é a raiz das demais. Então as superclasses elas vão ser mais gerais, né? E delas outras classes mais específicas vão herdar os atributos que realizam um trabalho, e os atributos e métodos que vão realizar um trabalho comum. Geralmente elas vão ser mais simples, na verdade, porque elas vão ter menos coisa, né? As classes mais específicas, que são as subclasses, elas sim vão ter provavelmente mais funcionalidades, porque elas são mais específicas para algum conceito que é mais complexo, né? Esse tipo de nomenclatura aí de super e sub é mais comum em linguagens como Java e C Sharp. Aqui em C++, geralmente a gente vai chamar de classe base e classe derivada. E, na verdade, essa nomenclatura de base e derivada é até mais clara, né? Isso daí é o conceito de herança. Então, a herança é um relacionamento entre classes, em que é criada uma classe derivada, que absorve, quer dizer, que herda os atributos e comportamentos de uma classe que já existia antes, que é uma classe base, e vai acrescentar a ela funcionalidades que são específicas para aquela especialização ali da classe, né? Vai personalizar outras, a gente vai dar alguns exemplos daqui a pouco. A classe derivada criada, ela continua tendo as características da base, mas ela acrescenta, né? Ela é mais específica, mais especializada. Você já imagina que se você faz uma classe forma geométrica, ela é bem genérica, né? Ela não vai ter lá, por exemplo, o atributo raio de um círculo, ou o atributo lado de um triângulo, né? Ela vai ter ali uma posição na origem, alguma coisa de movimentação. Então, se você quiser uma forma geométrica específica, você vai tomar a forma, mas vai colocar nela as coisas específicas dela. Aí o nome é esse, herança, porque ela herda tudo que vem da classe base, né? Em C++ a gente tem herança simples, que é você herdar de uma classe só, ou herança múltipla, que é você herdar de várias classes. Mas por enquanto vamos trabalhar com a simples aqui. É interessante às vezes a gente ler os relacionamentos com algumas coisas, algumas expressões aqui que traduzem bem o que significa, né? Então, o relacionamento de herança ele é um relacionamento de E1. Então, você falar assim, um triângulo é uma forma geométrica. Ou se você falar, por exemplo, se você fizer uma hierarquia, que você está trabalhando com tráfego, com veículos. Aí você faz uma classe veículo, essa classe aí ela é bem geral. Ela tem tudo o que um veículo tem ou deveria ter. Aí depois você tem classes derivadas dela, carro, moto, caminhão. Então você pode falar que um carro é um veículo, que uma moto é um veículo e que um caminhão é um veículo, tá? Porque ele herda tudo que tem lá de veículo. O contrário não é verdade, tá? Você não pode falar que um veículo é um caminhão, porque ele pode ser também um carro, uma moto e assim por diante, né? O relacionamento tem aí ele é de composição. Nesse caso, você vai ter, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, você vai ter um objeto de uma classe como parte de outra. Então, se você tem uma classe motor, e lá dentro você tem lá cilindrada, número de cilindro, não sei o que, torque, aí você vai fazer uma classe carro e lá dentro você vai ter uma variável, um atributo do tipo motor. Aí o carro tem um motor. Nesse caso é composição e é um tem. É totalmente diferente do E1 aí, né? Então a herança, além de ser uma forma de organizar o seu código e de fazer a abstração ficar bonita e elegante, aí, ainda vai ser uma forma de reutilização de software. Desde lá os primórdios ali da programação, o pessoal tenta aumentar a produtividade, né, do programador. E como que você pode aumentar? Se o cara tiver que escrever menos código para fazer a mesma coisa, é bom, né? Então, nesse caso, você reutiliza. Se você tem uma classe que já faz alguma coisa parecida com o que você precisa, você toma ela como base, herda tudo que já tem ali e só escreve a diferença. Opa, aí ó, não precisei escrever um monte de coisa que já tinha na classe. Isso reutiliza o software, né? Novas classes são criadas a partir de classes que já existiam, absorvendo seus atributos e comportamentos, mas também adicionando ou modificando funcionalidades e tornando ela mais específica para uma finalidade do seu programa ali.
Aí um exemplo clássico que você vai ver em todas as aulas de programação orientada a objeto, né? Tem até uns memes que zoam isso, quer ver? Aí, ó. Você tem uma classe animal, né? Ela é bem geral, um animal, ela tem algumas características básicas ali, né? Que todos os animais têm. Está vivo, nasceu, assim por diante. Aí você tem três classes que derivam, né? Que herdam de animal. Animal é base para a classe derivada réptil, a mamífero e a peixe. Então, o mamífero é um animal, né? Só que ela tem as características dela, né? De homeotérmico, que alimenta o próprio filhote e assim por diante, né? Aí eu ainda fiz um segundo nível, que é um terceiro nível na verdade, né? Que é de mamífero, eu ainda posso herdar algumas coisas. Ó. Tenho cachorro, gato, cavalo, tudo isso é mamífero. E, por tabela aqui, né? Também é um animal. Então tudo que está para baixo de animal aqui também é animal, mesmo os que herdam. Se tivesse aqui, se quisesse herdar raças diferentes de cachorro, de cavalo, ia ser cachorro, ia ser um mamífero, ia ser um animal. Por isso animal é a super classe, ó. Super, supra, né? Tá aqui em cima e essas são sub, porque elas estão abaixo nessa hierarquia. Então a representação abstrata aqui na sua cabeça, o super e o supra faz, o super e o sub, né, fazem mais sentido. Aí. Aquelas classes herdam uma das outras, né? Então a herança é uma maneira de você agrupar classes similares. Então você tem uma hierarquia de classes ali que estão relacionadas e que elas compartilham algumas coisas e outras não, né? Modelar similaridades entre classes, é exatamente isso que eu acabei de falar. Organiza melhor a informação, porque tudo que está relacionado faz parte ali de uma taxonomia, né, de uma organização, e tudo faz mais sentido, digamos assim, né, e essa taxonomia de objetos. Taxonomia é uma categorização. Tem sido uma importante área de pesquisa na psicologia, né? A mente humana organiza naturalmente seu conhecimento do mundo em tais sistemas, quer dizer, a gente sempre vai estar classificando as coisas. O nosso cérebro ele é muito bom para classificar. Você bate o olho nas coisas, o processamento altamente paralelo do cérebro ali identifica imediatamente o que é, ou pelo menos uma classe, né? Você bate o olho num animal e você vê que ele tem ali garras, tem dentes grandes e tal, que ele dá uma ouriçada, você fala assim, pô, esse animal é perigoso, ou ele é grande, ou ele é um animal que voa, aí você fala assim, ah, provavelmente é um pássaro, e assim por diante. A gente sempre está categorizando as coisas, e isso, de uma maneira geral, aí vai chamar de taxonomia, tá? Vou dar um exemplo um pouquinho mais clássico aqui. Mais clássico, mais prático. Né? Uma classe, ela define um tipo de dados. Né? Essas alturas aí, a gente já sabe isso daí de cor e salteado. Imagina então um sistema que modele as pessoas que fazem parte da universidade aqui, da Unifei. Por exemplo, para um aplicativo de controle acadêmico. Você tem lá um aplicativo que você vai colocar notas, que você vai ter endereço, dados pessoais, todo mundo que participa da universidade. E para isso, você está fazendo com programação orientada a objeto. Como provavelmente deve ser o sistema que tem aqui. Aí você tem aqui ó, um conjuntão azul aqui, ó, que é o de todas as pessoas da Unifei. Então todas as pessoas da Unifei, sem assim, sombra de dúvida, vão ter um nome, vão ter documento, né, tipo um CPF, vão ter um endereço, eles moram em algum lugar, vão ter uma data de nascimento, não importa se é um professor, se é um aluno, se é um assistente técnico, se é um terceirizado de segurança, de limpeza, todo mundo tem essas informações, qualquer pessoa tem. Né? Só que para nós aqui, para o sistema acadêmico, é interessante que eu tenha algumas especializações. Entre as pessoas da Unifei eu tenho dois outros subconjuntos aqui, ó, subclasses, que tem tudo isso que eu acabei de falar, mas também vão ter algumas características próprias, né, específicas, que são o grupinho aí de aluno e de professor. Então, um aluno é uma pessoa e um professor
também, né? Por mais que seja bom ou ruim, né? Eles vão ter características que vão distinguir eles ali no meio do povão, do pessoal todo da universidade. Em UML, né, Unified Modeling Language, esse tipo de relacionamento entre classes aí de herança, ele não é chamado de herança não, ele é chamado de generalização. Por quê? Porque você vai relacionar um item mais geral, né, general, né, e por isso essa palavra generalização, um item geral a tipos mais específicos. E esse tipo de representação aqui, ó, né, aqui tá é um diagraminha de classes, né? É lógico que aqui deveria estar listados os atributos e os comportamentos, os métodos, né? Só que aqui está simplificado. Tem o nome da classe, aqui deveria ter as outras coisas, eu abstraí aqui e fingi que não tem. Esse tipo de relacionamento aqui, ó, que é um triângulo apontando da derivada para a base, é que representa no ML a generalização. Né? Então, um aluno é uma pessoa, o professor é uma pessoa. Quais características que eles têm em comum aqui para facilitar a nossa vida? Não ter que escrever tudo aquilo que eu falei. Eles vão ter nome e endereço, que são duas strings aí. E o que eles têm mais? Eles podem ter algumas funcionalidades aqui, por exemplo, mudar endereço. Se o cara quiser mudar o endereço, tem um set endereço, né? E imprimir informações de perfil. Então tem um imprime, que ele vai lá e escreve lá, nome João, endereço, rua X, número 2, Itajubá. O que tem de especial se o cara for um aluno? Ele vai ter a sigla do curso. Então, por exemplo, o cara faz engenharia da computação, tá lá, ECO. Ele faz sistemas de informação, tá lá, SI. E assim por diante. E tem um número de matrícula, que é o número que a universidade vai dar para ele. O que ele pode fazer? Ele pode mudar de curso. Galera, é óbvio que teria muito mais coisas no sistema acadêmico real. Né? Eu estou fazendo aqui, se você quiser ter 10 funções, ou se quiser ter uma só, é só para fins didáticos. Tá? Você pode aumentar muito mais a complexidade disso, mas não vai mudar. Né? Se você quiser escrever várias funções ou uma função só, então para a nossa aula não ficar super extensa, na hora que tiver que escrever código aqui, eu estou mantendo aqui só um básico, né, para mostrar como é que funciona a herança. Então isso aqui não é um sistema realístico, digamos assim, né? É só um sistema para demonstração. E o que tem professor? O professor da Universidade Federal de Itajubá aqui, ele é um servidor público, então ele tem um CIAP, né, que é uma matrícula. Ele tem uma categoria que ele pertence aqui, por exemplo, ele pode ser um professor assistente, adjunto, associado, assim por diante. E ele tem um instituto a que ele pertence, ele está alocado lá. O que pode acontecer com ele? Ele pode ser promovido, que quer dizer que ele muda de categoria, né? Ele passa de assistente para adjunto e assim por diante. E ele pode mudar de instituto, porque ele arrumou o rolo, daí ele quer mudar de instituto, ele muda. Aí, ó, basicamente, né, uma classe derivada herda os membros da função base, então um aluno vai ter o quê? Se ela herdar de pessoa, igual a gente está falando, ele vai ter nome e endereço, mudar endereço e imprimir perfil, que já vem direto de pessoa. E o professor tem as mesmas coisas, ó, azul aqui. E ele tem essas partes que são próprias dele, sigla do curso, número, mudar de curso lá, e o professor também. Seria muito legal se eu começasse a mostrar um pouco de código, né? Então, vamos lá. Então a primeira classe que eu vou fazer é a classe base, né? A classe pessoa. Eu vou salvar ela aqui com o nome pessoa.h, pessoa.h. E nela eu vou colocar, vai ter algumas sutis diferenças quando você quer preparar uma classe sua para ser base para outras. E que provavelmente você vai ter que fazer isso quando você achar que a sua classe poderia servir de base para outra, né? Então, se não for definido pessoa H, define pessoa H, end if class, vou colocar um include aqui, string, porque eu vou usar para nome e para endereço, né? Para não ter que colocar std string toda hora também, vou colocar o use namespace. Class pessoa. Beleza. Aqui dentro, como é que a gente faria? Na parte privada da classe, eu colocaria o nome e
o endereço, vou colocar em cada linha aqui para ficar mais organizado. Endereço. Na parte pública da classe, eu colocaria o que? Um construtor, pessoa. Falar que ele recebe duas strings aqui. O destrutor, que não tem nada dentro, porque eu não tenho nada alocando memória aqui, nada pegando nenhum recurso. Vou ter um set endereço, que é para mudar o endereço, né? Ela recebe uma string para modificar. E vou ter uma void também, que é imprime perfil. Vou colocar só imprime, né? Imprime. Tá aí uma classe definida de maneira bem básica e que vocês já saberiam fazer antes dessa aula. Vou fazer aqui também um arquivo pessoa.cpp. Pessoal não, pessoa.cpp. Aqui vou incluir o meu arquivo pessoa.h e vou implementar essas funções que a gente colocou aqui. Também vou incluir, está copiado aqui, ó, a string, né? Primeira coisa, o nosso construtor ele vai receber aqui um nome e um endereço. O destrutor não precisa. O que eu vou fazer? Fazer nome receber n, endereço receber e não tem mais nada para ser inicializado. Aqui eu vou receber um endereço. O que vai acontecer? Endereço recebe e. E no imprime, não, aqui não preciso incluir o string não. Até precisa, né? Vou deixar ele aqui. Ele já está incluído no pessoa, ó. IOStream. Para eu fazer a minha impressão. Aqui dentro eu coloco, ó, cout, nome, e coloco o nome. Posso colocar aqui um /n, cout, endereço, /n. Resolvido a nossa classe aí. Posso fazer a minha main. Aqui eu incluo pessoa.h, incluo IOStream, vou declarar aqui um tipo pessoa, que eu vou chamar de P1, e vou inicializar ela com João e Itajubá, Minas Gerais. Depois eu vou fazer o seguinte, P1.imprime. Será que vai dar certo esse negócio aí? G++, main cpp, pessoa cpp, main cpp. -o, main.exe. Escrevi uns negócios errados aí, hein? Cadê? If not def. O que mais aqui? Faltou um ponto e vírgula aqui. Aí a falta de cuidado aí. Endereço não foi declarado aonde? O que faltou aqui, galera? Todos os nossos identificadores de escopo aqui. Beleza. Agora foi. Tá aí, ó. A nossa classe pessoa está funcionando. Isso aqui é um exemplinho bem simples, né, do que a gente aprendeu nas primeiras aulas.
foi bom ter acontecido alguns problemas, né? E daí a gente também fica esperto para as próximas. Agora, como é que eu faço para usar esse negócio aqui como base para outra? Essa aqui é uma classe comum. A única modificação que eu vou fazer aqui, ó, e eu vou aproveitar para mostrar para vocês o que é que eu vou trocar esse private aqui, ó, para um outro identificador de acessibilidade aqui que vocês ainda não conhecem, né, mas que eu já citei, que é o protected. O que é esse protected aí? O protected ele é um meio do caminho entre o public e o private. O que significa? Para esse uso aqui, protected e private são a mesma coisa. Porque o protected faz com que nome e endereço eles sejam inacessíveis para qualquer coisa fora da classe. Nada fora da classe consegue acessar. Igualzinho a gente acontece com o private. Né? É lógico que funções friend, class friend, essas coisas conseguem. Né? Mesma regra. Só que, se eu colocar private aqui, nem as classes derivadas de pessoa vão ter acesso a nome e endereço. Com protected, o que acontece? Eu protejo, mas se uma classe herdar de pessoa, ela vai ter o acesso a nome e endereço. Ou qualquer coisa que tiver na seção protected. Certo? Então, protected é um private que abre exceção para as classes derivadas dessa classe aqui acessarem nome e endereço. Tá joia? Basicamente é só isso. Não tem nada demais. Então a gente agora já sabe o que é o public, que é público para todo mundo. O private, que é privado para todo mundo, exceto friends. E o protected, que é privado para todo mundo, exceto as classes derivadas. Beleza. Então a gente já tem a pessoa, está funcionando. Agora eu quero fazer um aluno. Aí como é que eu faço? Vou salvar aqui um arquivo, aluno.h. Se não foi definido ainda, aluno define. Deixa eu ver se eu não escrevi errado dessa vez, né? Aqui eu vou incluir o que? Aluno é uma classe normal, né? Só que ela não vai ser escrita do zero. Ela vai ser escrita a partir de uma outra classe que está onde? Em pessoa.h. Se ela estivesse no mesmo arquivo, você nem precisava, né? Você só teria que escrever o aluno depois da pessoa. Agora, class aluno. Como que eu faço para mostrar que eu quero herdar? Public pessoa. Pronto. Esses 2 pontos aqui, falando que você quer herdar de pessoa, e tem 3 tipos de herança, public, private, protected, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas em geral a gente vai fazer o public, tá? Você quer herdar uma herança pública de pessoa. Coloca o nome da classe aqui. Isso daqui automaticamente faz com que, ó, se essa classe terminasse dessa maneira aqui, o que acontece? Aluno e pessoa são classes iguais, têm exatamente as mesmas coisas. Só que para o nosso caso, eu vou colocar aqui aquelas coisas que eu tinha falado. Ele vai ter o que? String, curso, né? Que eu falei que é o curso que o cara tá fazendo, está cursando, né? E a matrícula. Um string e um int. E a parte pública, o que vai ter? Vai ter, obviamente, um construtor que vai receber agora 3 strings e um inteiro. Por quê? Quando você for construir um aluno, vai ter que vir nome, endereço, curso e matrícula. Porque tem as coisas de pessoa e tem as coisas que são de aluno. O destrutor, opa, tem que dar um espaço. Aluno, que não tem nada dentro. E o mudar de curso, né? Mudar 7 cursos. 7 cursos. Vou colocar aqui uma string. Joia. Agora eu vou fazer um outro arquivo. Gente, acho que vocês já sacaram que você pode fazer algumas coisas no mesmo arquivo quando você precisar, né? Só que eu estou fazendo tudo diferente aqui, já para mostrar para vocês um projetinho que tenha bastante arquivos aqui, né? Para vocês já irem se familiarizando e ficarem mais espertos já. Agora aqui eu vou ter que incluir, né? Include aluno.h. O aluno.h já inclui pessoa, né? Aluno
aluno, agora sim, string nome, string endereço, string curso, int matrícula. Aqui eu posso fazer de duas maneiras. Eu vou mostrar qual que é a mais simples. Você pode simplesmente usar aquele inicializador comum que eu mostrei quando estava fazendo com pessoa. Aí você pode chamar o construtor de pessoa aqui, ó, e passar para ele as coisas que são referentes a ele. Nome e endereço. O que ele vai fazer? Quando você mandar inicializar o aluno, ele vai chamar o inicializador aqui de pessoa, ó, vai inicializar nome e endereço, e você só precisa fazer o quê? Inicializar curso, com um C, né? E matrícula, com o M. Vou até colocar isso aqui na linha de baixo, você pode por se quiser, ó. Só tem que estar um pouquinho mais pra frente, ficar mais organizado. E depois, essa função aqui, ela não tem nada dentro dela a mais para ser feito. Depois eu vou mostrar, quando eu for fazer o professor, eu vou mostrar uma segunda maneira de você fazer isso. E aqui void aluno set curso, recebe uma string com no curso aqui também. Curso recebe sim. Já era. Será que vai funcionar isso? Vamos testar. Vamos, cadê na minha main? Agora eu vou fazer um aluno A1. Vou chamar ele de Pedro, que mora em Campinas, São Paulo, que cursa ECO, Engenharia da Computação, e tem número de matrícula 1, 2, 3, 4, 5. E vou mandar ele fazer o quê? A1.imprime. Ah, mas não tem imprime aqui, João Paulo. Você está ficando louco. Claro que tem imprime, porque ele herdou o imprime de pessoa, né? Vamos testar? G++, aluno, main e pessoa. -o, main.exe. O que eu fiz de errado de novo? Faltou de novo o ponto e vírgula aqui na classe? Faltou. O que mais? Faltou eu colocar aqui, incluir, ó, include aluno.h, obviamente, né? Torcendo aqui agora. Beleza. Main. Aí, ó. O João de Itajubá e o Pedro de Campinas. Mas aí você pode ficar se perguntando o seguinte. Pô, não tá o suficiente isso aí, né, cara? O Pedro tem algumas outras informações que não estavam aparecendo aí. Como é que eu faço com isso? Daqui a pouco eu vou mostrar. Vamos fazer agora o professor. E daí eu vou mostrar pra vocês como é que resolve alguns problemas aí que a gente levantou. Professor. .h. Vou dar até uma aceleradinha aí pra vocês não ficarem toda hora vendo isso aqui. Tá aí a classe. Vamos ver aqui agora o que tem de privado no professor. Tem um SIAP, né, que eu falei, SIAP. Tem uma categoria, que eu vou chamar de inteiro também, categoria 1, categoria 2, né, assim por diante. E o instituto. E público. O nosso querido construtor, que tem as duas strings, mais os dois ints e a última string. Não estou fazendo nenhum construtor padrão, né? Então, nosso objeto vai ter que ser sempre instanciado com a inicialização. O professor destrutor aqui, ó, não tem nada dentro. Tem uma promoção, promover, que vai ser simplesmente
um incremento da categoria do professor. Isso aqui é um pré-incremento, né? Eu mostrei para vocês como é que funciona na última aula. O que acontece? Primeiro ele vai fazer o incremento e depois ele vai dar o return, né? Se eu faço categoria mais, o que acontece? Ele retorna a categoria e depois o incremento. Então, se eu quiser fazer sempre antes, tem que estar mais. O mudar de instituto, vou colocar set instituto, igual eu fiz, mantendo o nosso padrão aqui. Posso fazer aqui mesmo, viu? Vamos fazer aqui, ó, instituto recebe uma string i aqui. Vamos fazer inline. E por último, eu vou fazer o quê? Vocês repararam que no aluno, o que foi que aconteceu? Quando eu mandei imprimir, ele não imprimiu todas as informações. Aí como é que eu vou saber que curso que o cara tá? Qual que é o outro negócio mesmo? Qual que é a matrícula dele? Aqui em professor eu vou resolver esse problema aqui. Eu vou fazer uma redefinição do método imprime da pessoa. E vou chamar com o mesmo nome, ó, void imprime. Vou redefinir esse cara aí. Agora, vou copiar esse negócio aqui. Vou fazer um novo arquivo. Professor.cpp. Que eu incluo o próprio arquivo de cabeçalho, né? Professor.h. E defino esses negócios aqui. Deixa eu tirar essas que já estão definidas. Colocar o nosso identificador de escopo, né? Ó, tô aprendendo com os erros aqui. Isso aqui é muito importante, galera. Você cometer alguns errinhos e depois ser capaz de lembrar, né? Vocês viram que aqui no professor eu já não esqueci do ponto e vírgula aqui, né? Então, vamos ficar esperto para não repetir os erros. Aqui na classe, o jeito de você chamar o construtor de pessoa é sempre aqui. Então, eu tenho string nome e endereço. Eu tenho int seap, int categoria e string instituto. Eu vou passar o parâmetro n e e aqui para minha classe base. Ele vai inicializar para mim nome e endereço. E aqui dentro eu posso inicializar da maneira simples. É isso que eu ia falar para vocês. O seap recebe s. Não é curso não. É categoria, recebe c. E por último, instituto, recebe i. Beleza, ó. Então, a chamada do construtor da classe base, ela deve ser feita aqui na frente. Você já chama e já passa os parâmetros, ela inicializa. Aqui é facinho. O que ele faz? Nome recebe n e endereço recebe e. Só que se tivesse uma inicialização bem mais complexa, onde tivesse testes e tal, ele ia ser feito aqui. Aí você não precisaria ficar repetindo tudo aqui, tá certo? Então, isso daqui já sabe inicializar a pessoa, vamos utilizar para evitar reescrito de código, né? A gente está reutilizando o código. E aqui você pode fazer tanto assim, quanto na frente, igual a gente fez aqui pela hora. Poderia fazer com a inicialização a partir de C++11. E aqui no imprime? Eu gostaria de imprimir todas as informações que tem em pessoa e mais o quê? O que tem de informação extra? seap, que eu vou imprimir aqui, ó, seap /n. Também quero imprimir a categoria do sujeito. Categoria. E o instituto que ele pertence. Agora eu posso vir aqui e colocar esse cout para nome e endereço também? Posso. Mas imagine que você queira reutilizar o código da imprime lá da pessoa. Como é que você faz? Você pode chamar aquela função. Mas aquela função não chama imprime? Chama. E aí vai ficar recursiva? Se você chamar imprime dentro de imprime que ela não fica recursiva, aí vai dar uma zica. O seu programa vai ficar infinitamente aqui. Só que eu não quero chamar a professor imprime. Eu quero chamar imprime de quem? Pessoa. Beleza?
aí sim vai funcionar. O que ele vai fazer? Ele vai chamar imprime aqui, vai imprimir nome e endereço. E depois ele vai imprimir CIAP, categoria, instituto. Vamos ver se agora funciona? Deixa eu ver se eu não cometi nenhum engano dessa vez. Vou fazer aqui agora um professor PR1 e vou passar para ele o nome, ó, José. Ele mora em São Paulo. Ele tem o CIAP 678910. Ele é categoria 3 e ele está no Instituto de Computação Aplicada. Vamos dar um PR1.imprime e ver o que acontece. A essa altura, se você perceber algum erro, você já está rindo da minha cara. Mas vamos ver. Pessoa, aluno. Cadê o professor? Professor, main. Menos O, main.exe. Droga, de novo. O que aconteceu? Cometi o mesmo erro daquela hora. Include professor.h. Eu não estou aprendendo com os próprios erros, eu não sou um bom exemplo. Acho que não vai ter mais. Aí. Tem um problema grave aqui, ó. O que aconteceu aqui? Ah, isso aqui é uma função, né? Vamos ver se isso resolve. Ainda tem um. Se out não foi declarado nesse scope. Include IOStream. Por que eu estou tendo que incluir IOStream aqui? Porque eu só estou incluindo o professor H. Ó. O professor H também não tem IOStream lá dentro. Então, ele não tinha incluído em lugar nenhum. Using namespace std. Eu fiz assim porque em aluno não precisou. Ó. Por quê? Porque eu não estou usando IOStream, né? Não estou usando cout. Vamos ver se agora vai? Quem sabe hoje eu ainda passo um código lisinho, hein? Sem erros. Man. Opa! E aí, ó. Precisava dar pular umas linhas aí, né? Mas tudo bem. Nome do aluno, a pessoa, né? Que só tem nome e endereço. O aluno, que ainda não especificou o seu próprio imprime. Pedro Campinas. E aqui está o professor, ó. José de São Paulo, com CIAP, categoria instituto. Então, a partir do professor, quando você chama o imprime, qual que é a prioridade? A prioridade é eu chamar o imprime do professor. Aqui, ó, a prioridade era chamar de aluno, só que aluno não tinha. Então, ele chamou de pessoa. Agora, eu posso criar aqui, ó, um void imprime. Se eu quiser, o lucro. Imprime. Tem que ter a mesma assinatura. Ó. É void, chama imprime, não tem nenhum parâmetro. Aí eu venho aqui em aluno CPP e falo ó, que eu tenho agora no aluno um imprime. Que vai estar reimplementando, sobrepondo o imprime de pessoa. E fazendo o que mais? Imprimindo as coisas dele aqui, que são curso, e matrícula. E agora, será que dá certo? Vou copiar aqui do professor. Inclusão de IOStream. Agora, a gente vai ver que imediatamente vai mudar. Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais bonito, né? Cout pessoa apenas. INDL. Aqui. Vamos até pular as linhas aqui para ficar mais bonito. Aluno. Deixa eu dar um barra N aqui. E finalmente
antes de imprimir o professor. Assim a nossa main vai ficar um pouquinho mais clara. Compilo de novo. Espero que não dê erros. Beleza. Limpei a tela. Main. Aí, uma pessoa apenas. Olha o aluno aqui, ó, imprimindo curso, imprimindo matrícula. Olha o professor aqui, imprimindo CA, categoria. Legal, hein? Então, basicamente, é isso que é a parte bem básica de herança. Você consegue herdar coisas, especializar, quer dizer, você consegue aqui, ó, melhorar uma coisa que já era feita de uma certa maneira simples, especializar ela para o jeito que você quer, sobrepondo. Você consegue acrescentar coisas que são necessárias e assim por diante. Legal, né? Legal. Aqui um quadrinho falando só sobre aquele negócio que eu falei sobre a herança pública, né? Então, para a gente fazer a herança, a gente coloca o nome da classe derivada, 2 pontos, public, classe base. O que é public? Né? A herança tipo public ela é mais utilizada. Né? Com ela, o que acontece? Todos os membros da classe base mantêm o seu acesso na classe derivada, ou seja, o membro public continua public, protected continua protected, assim por diante. O que acontece se colocar ao invés de public lá, protected ou private? Ah lá. Se você coloca uma herança protected, os membros public da classe base, eles se tornam protected na classe derivada. E os protected? Continuam protected. Os private, você já não conseguir enxergar, então não adianta. Né? E herança private? Você, ao invés de colocar public, coloca private. Os membros públicos da base se tornam private na derivada, privados. Né? Os protected também viram private. E os private já estavam ocultos. Então, basicamente, é essa a diferença. Outra coisa legal que eu vou mostrar para vocês, olha só. Eu consigo... um professor é uma pessoa, certo? Então eu poderia fazer uma pessoa aqui, ó, P2, que ela recebe um objeto que é uma pessoa também, mesmo que ela seja especializada. Então eu faço a pessoa 2 receber o quê? O PR1. Opa, coisa louca, hein, cara? Mas e agora, o que acontece? O objeto que ele recebeu, ele é completo, mas você não consegue acessar a partir de uma instância, assim, de uma variável do tipo pessoa, as coisas específicas de PR1. Você só vai conseguir acessar nome e endereço. Você tá mudar o endereço, né, set endereço, as coisas que são de pessoa. Tanto que se você tacar aqui, ó, uma outra pessoa, olha só. Outra pessoa. E eu chamar a partir do P2 o método imprime, o que vai acontecer, vocês acham, né? Olha só. Apesar dele ser um professor, você está tratando ele como pessoa. Então aqui, vamos compilar, main. Olha lá, ó. É o mesmo cara, mas você copiou ele para uma pessoa. Opa, então pessoa, ele não sabe que existe a categoria instituto. Então olha só, acontece isso. Na próxima aula a gente vai ver funções virtuais, polimorfismo. Aí a gente vai ver um negócio mágico acontecer aqui. Tá? E por último, mas não menos importante, quer dizer, um pouco menos importante, porque é menos comum, mas é possível e é inclusive uma coisa que não é feita em qualquer linguagem não. Né? C++ provê suporte para um tipo de herança que não é comum, que é você herdar de várias classes e não somente de uma. Aqui tem até um exemplo do livro do Deitel, né, de 2011, onde você tem várias heranças normais, né, single. Aqui, ó, empregado vem de community member, student, alunos. Aí de employees tem faculty e staff, né, quer dizer, você tem os professores aqui e o staff. Aí do faculty você tem administrador e teacher, professor. Né? Tudo isso é herança simples que a gente já fez aqui durante a aula. Aí aqui embaixo tem uma herança múltipla. Ó. Você tem um professor que também é administrador. É um administrator teacher. Né? Ele herda tanto as coisas de administrador quanto de professor. Aqui para o nosso exemplo, eu não vou escrever não porque a nossa aula está muito grande. A gente poderia ter aqui ó, um professor-aluno. Por quê? O cara dá aula, mas ao mesmo tempo ele está cursando
um doutorado, por exemplo, naquela mesma universidade. Então ele tem as coisas de professor, CIAP, categoria, instituto, e ele também tem de aluno, matrícula e curso. Legal, né? Aqui, você vai fazer o quê? Ué, normal. Você separa por vírgula aqui de quem que você está herdando. Ó, public professor, public aluno, vírgula, né? Aqui no meio. Aí tem uma função aqui, um atributo está ativo, que eu só coloquei aqui se for, tipo, se ele está trabalhando como professor ou não, ou alguma coisa assim. O nosso construtor, ele chama os dois construtores aqui, ó, do professor e do aluno, separado por vírgula, passa para o professor as coisas necessárias para ele e para o aluno também. O estativo recebe um true aqui. E no imprimir perfil eu posso chamar do jeito que eu entender que é melhor, né? Eu poderia chamar o de pessoa também, poderia chamar o de professor, de aluno, assim por diante. E lembrando sempre que professor-aluno herda de duas classes que estão relacionadas pela classe pessoa, nesse caso aqui, né? Professor e aluno são pessoa, mas não necessariamente é assim. Você poderia herdar de classe que não tem nada a ver uma com a outra. Assim. Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre herança. A continuação natural é o polimorfismo, a gente vai ver na próxima aula e vocês vão ver que vão acontecer umas coisas meio mágicas aí e vai ser bem legal, tá joia? Então, até lá e bons estudos!